Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o tema aqui nesse vídeo é traumas. Bom, nós, enquanto nessa existência, a gente sempre vai passar por situações na nossa vida que vai nos gerar algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Isso não tem como não passar, ou seja, não tem como fugir de uma situação como essa. Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre é que aqui, nessa existência, é uma existência de polaridade, né? A gente tem a lei da polaridade que diz que sempre vai ter o lado positivo, o lado negativo, sombra e luz. A gente sempre vai conviver com essas polaridades. A tendência na nossa vida é sempre a gente aceitar aquilo que é bom e rejeitar aquilo que a gente acha que não é bom pra gente. Quando a gente fala de trauma, e aí independente se isso aconteceu lá na infância ou na vida adulta, o trauma ele sempre vai ser uma projeção na nossa mente. E tem uma frase que eu ouvi esses dias de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Matias de Stefano, que ele disse o seguinte: o trauma, ele é um processo de aprendizado que não foi bem assimilado, ou seja, que ele não foi bem compreendido. Essa frase, ela fez muito sentido para minha vida. E aí eu vou contar aqui, eu vou incluir a minha história para que vocês compreendam melhor o que isso significa. Bom, eu lá na infância, aos 2 anos de idade, eu perdi a minha mãe. E logo em seguida, próximo dos 4 anos, eu fui adotada por uma outra família. Então, entre 2 anos e 4 anos, eu tive 2 traumas. Um trauma que foi perder a mãe e o outro trauma que foi ser adotada por uma família que até então era uma família que eu não tinha convivido com ela. Bom, essa família, ela me deu todo o carinho do mundo, toda a educação, enfim, foi uma vivência que eu posso dizer, uma vivência boa, uma vivência que me trouxe até onde eu estou hoje. Então, assim, mesmo a família dando o seu melhor para mim, aquilo me gerou um trauma pela mudança. Então, para uma criança ali de 3 anos e pouco, ela não compreende quando está sendo retirada de uma família e sendo colocada dentro de uma outra família. Então aquilo gerou um trauma. E eu, naquela época, não era como hoje, que a gente tem acompanhamento psicológico, né? Então eu não tinha esse negócio de acompanhamento psicológico. Enfim, eu cresci com essa lembrança. E essa lembrança que era um trauma, porque me causou sofrimento, porque me causou dor. Eu cresci muito com o sentimento de coitadinha, ou seja, de vítima, né? Nossa, como que isso aconteceu com uma criança de 2 anos? Nossa, como isso aconteceu com uma criança que é tão inocente? Enfim, eu tinha na minha mente, eu carreguei na minha mente por anos essa sensação de ser vítima. E quando eu me coloquei, nesse estado de vítima, aquele trauma, ele se tornou maior. Então eu nunca olhei para o trauma como um aprendizado, algo que eu precisava passar por aquilo, porque nada acontece por acaso. Uma pessoa, ela não morre por acaso. Enfim, eu não fui adotada por acaso. Não. Tudo, por mais que esteja fora do nosso entendimento, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E hoje eu acredito muito que nós em espírito, quando a gente vem para esse planeta, a gente já define situações que vão acontecer na nossa vida. Então aquela perda lá no passado, ela já tinha sido planejada muito antes de eu ter chegado aqui nesse planeta. Então não foi por acaso, eu precisava passar por aquilo. Só que o que acontece? A gente não tem esse entendimento. Enfim. Bom, depois de muito grande, de muito adulta, eu comecei a perceber que aquilo me causava muito mal. Enfim, tinha áreas da minha vida que não estavam indo bem. Eu tinha problemas de relacionamento, eu tinha problemas de autoestima. Eu precisava mudar, eu precisava cuidar, tirar muitas coisas de dentro de mim. Foi aí que eu busquei terapias, foi aí que eu comecei a olhar para aquilo.
E quando eu olhei para aquilo, eu precisei voltar lá no passado, eu precisei dar um outro significado para aquilo. Olha só aonde que a frase se encaixa. Então, nos meus processos de terapia, eu precisei olhar para aquele acontecimento que até então era um trauma na minha vida e eu precisei dar para ele um novo significado. E aí é que entrou a lição do aprendizado. Quais foram os aprendizados que eu tive na minha vida desde que aquilo aconteceu? Então, isso foi muito importante para que eu me libertasse daquela dor, daquele sofrimento. E eu me libertei, eu me curei daquele sofrimento. E uma das coisas que eu tive que fazer para me curar daquele sofrimento foi sair do vitimismo. Foi deixar de me olhar como um ser que foi vítima de um acontecimento para olhar para mim como um ser que viveu uma experiência e aprendeu a partir daquela experiência. E isso foi a libertação total. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que essa frase, o trauma, ele é um processo de crescimento não assimilado, para mim hoje faz sentido. Então, se você, que está assistindo esse vídeo agora, se você tem uma situação na sua vida de trauma, algo que aconteceu no seu passado e que você carrega ele com você, sentindo dor, sentindo sofrimento, cada vez que você lembra, ou que esse trauma ele te transformou numa pessoa mais dura, numa pessoa com rancor, numa pessoa que tem raiva, numa pessoa que não consegue se relacionar bem com outras pessoas, uma pessoa que às vezes, pode ser que você não consiga aí se destacar profissionalmente, enfim. Em geral, um trauma ele causa várias barreiras em várias áreas da nossa vida, quando não em todas as áreas da nossa vida. Então, se você está passando, por essa questão, que você ainda não conseguiu compreender algo que aconteceu no seu passado, comece a olhar para isso que aconteceu no seu passado como um processo que foi necessário, ainda que você não compreenda, ainda que seja muito maluco para você compreender isso, mas olhe para esse trauma como um processo de aprendizado. Você não vai mudar o que aconteceu, já aconteceu, mas você pode mudar a interpretação que você deu para aquele acontecimento. Isso é que se chama ressignificação. Então é você olhar para ele sem o julgamento do que aconteceu e você dar um outro significado. E aí uma forma que você pode fazer para dar esse outro significado é você olhar as coisas boas que aconteceu na sua vida, mesmo depois que aquele trauma aconteceu, ainda assim você continuou vivendo e você teve situações, acontecimentos na sua vida bons. Então, significa que você ainda assim se fortaleceu de alguma forma para chegar aqui, até onde você está agora no presente momento, mesmo que você não esteja vivendo todo o seu potencial. E a razão pela qual você não está vivendo todo o seu potencial pode ser exatamente o fato de que você, quando lembra desse passado, quando sente essa dor, esse sofrimento, você está se colocando no papel de vítima, no papel de coitado ou no papel de injustiçado. Essa é uma armadilha da nossa mente. Eu já passei por isso, então eu sei do que eu estou falando. A partir do momento que você se coloca em projeção mental, num espaço onde você se acha vítima, se acha injustiçado ou se acha coitado, você atrai para sua vida tudo que está relacionado a isso. E é por isso que os seus relacionamentos começam a dar errado, a sua vida profissional não vai para frente, a sua prosperidade, a sua abundância, a sua saúde. É por isso que áreas da sua vida começam a se manifestar da forma que você está sentindo, que você está vibrando dentro de você. Então
Eu preciso olhar para os traumas da minha vida sem me sentir vítima, sem me sentir coitado, sem me sentir injustiçado. É a partir daí que eu vou tirar forças para olhar para ele e compreender que ele foi um processo de aprendizado. Que eu deveria ter aprendido coisas desde lá, de quando aconteceu, mas, por exemplo, no meu caso, eu era muito criança, isso não era possível, mas ao longo da minha vida eu fui aprendendo coisas, eu fui me tornando uma pessoa mais forte, enfim, foram acontecendo coisas que me trouxeram hoje para onde eu estou nesse lugar. Então, eu ressignifiquei isso. Então, a dor, o sofrimento, o sentimento de vítima foi tudo embora. Foi tudo embora quando eu compreendi que ele foi um aprendizado e que ele foi necessário. Então, a minha mensagem para você hoje é exatamente essa. Dê um novo significado para aquilo que aconteceu na sua vida, que trouxe para você um trauma, uma dor, um sofrimento. Seja o que for, se existe pessoas envolvidas ou não, seja o que for, dê um novo significado e leve essa frase com você, guarde essa frase com você. Todo trauma é um processo de crescimento não assimilado ou não compreendido. Medite nessa frase e olhe para a sua vida, olhe para o seu passado e ressignifique. Ressignifique. Essa é a palavra. Tá bom? Eu espero que você goste desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.